Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre Data Warehouse. Esse vídeo foi feito para um trabalho no curso de Sistema de Informação pela Unifax, pela disciplina Banco de Dados 2, ministrada pelo professor Xavier. Os integrantes que compõem a equipe são Thiago Vinhas, Vázquez Júnior, Tácito Pereira e Ítalo e Heraldo Enzo. Mas o que significa Data Warehouse? Bom, segundo Tate, em 2004, Data Warehouse significa literalmente armazém de dados, que é um depósito de dados orientado para assunto integrado, não volátil, variável com tempo para decisões gerenciais. O Data Warehouse serve para recolher informações da empresa para que essa possa controlar melhor um determinado processo, disponibilizando uma maior flexibilidade nas pesquisas e nas informações que necessitam. Além de manter um histórico de informações, o Data Warehouse cria padrões, melhorando os dados analisados de todos os sistemas, corrigindo os erros e reestruturando os dados sem afetar os sistemas de operação, apresentado somente o modelo final e organizado para análise. Bom, de várias características que compõem o Data Warehouse, nós vamos falar das 4 principais, que são orientação por assunto, variação do tempo, a não volatilidade e a integração. Bom, a orientação por assunto é armazena informações agrupadas por assuntos de interesse da empresa. Quando eu falo assuntos de interesse da empresa, significa aqueles que afetam o negócio diretamente da empresa. Essa é a diferença de um SGBD comum, pois o SGBD comum fala de assunto referente ao sistema. Por exemplo, o controle de usuário. Para a empresa de transporte, o controle de usuário não necessariamente é um assunto da empresa, mas sim a rota que o caminhão fez, a carga, isso que seria o peso, o valor, isso que seria assunto de interesse da empresa. Bom, a integração. A integração é a principal característica do Data Warehouse. É nela que se define a representação única para os dados provenientes dos mais diversos sistemas de informação que irão compor a base de dados do Data Warehouse. Vamos explicar melhor com as imagens a seguir. Bom, vamos supor que na empresa nós temos dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Dentro do sistema 1, o sexo é organizado como M ou F. Já no sistema 2, o sexo é organizado como 1 ou 2. Como vocês podem ver, os sexos são diferentes. E para não dar dois exemplos diferentes para o Data Warehouse, o que acontece? Acontece a integração. No final das contas, o Data Warehouse só vai ter um tipo, sexo M ou F, independente do que vier do sistema. Os dados vão se adaptar para o Data Warehouse. Bom, a variação do tempo. O fato dos dados serem armazenados por muito tempo torna-se possível uma ferramenta muito importante para a análise de tomada de decisões, que é a análise de tendência. O SGBD comum guarda os dados no exato momento do sistema, já o Data Warehouse não. O Data Warehouse ele armazena informações por muito tempo, possivelmente por mais ou menos por 5 ou 10 anos. A não volatilidade. No ambiente do Data Warehouse, os dados são principalmente operações de consulta, inclusão, sem que possam ser alterados. Ele não pode ser atualizado o dado em série ou excluído. Bom, nós vamos explicar o processo que compõe o Data Warehouse. Dentre os muitos processos, nós vamos aprender só do mais básico de todos, que é esse. Esse processo começa com uma fonte de dados, que são todos os agentes externos que compõem as informações do Data Warehouse, seja arquivo, banco, qualquer coisa que gere dados para o Data Warehouse, são chamados de fonte de dados. Após isso, nós vamos falar do inglês ETL, de inglês Extract, Transform e Load, que vamos falar disso mais tarde. Dentro dele, temos a staging area, que é a área de armazenamento temporário. Quando duas fontes de dados externas mandam em horários diferentes, eles têm que ficar armazenados na staging area. Após isso, temos o Data Warehouse, que é a estrutura propriamente dita de armazenamento do Data Warehouse. E dentro dessa estrutura, temos os Data Marts, que são subconjuntos de informações do Data Warehouse que podem ser identificados por assuntos ou departamento específico.
o famoso orientação por assunto. Após isso, vamos extrair os dados, com o OLAP, por exemplo, que são ferramentas com capacidade de análise de múltiplas perspectivas de informações armazenadas. Temos o DataMind, ou mineração de dados, que é uma ferramenta com capacidade de descobertas de conhecimento relevante dentro da Data Warehouse. Com essa ferramenta, com essa mineração de dados, nós podemos aplicar o Business Inteligente, o famoso BI. Agora vamos falar sobre aquele processo ETL, que pode ser representado por essa imagem. Esse processo possui três etapas: a primeira extração, extract, a segunda transformação, transform, e por fim load. E cada uma delas possui uma grande importância para o Data Warehouse. Na etapa de extração, pode ser entendida como a fase onde os dados são extraídos das fontes externas e conduzidos para a staging area, onde são convertidos para um único formato. Após essa extração, temos base para iniciar a etapa de transformação e limpeza de dados, onde nessa fase são corrigidos, padronizados e tratados os desvios e inconsistência, transformando os dados de acordo com a regra de negócio. A etapa de carga ocorre em sequência com a de transformação, que são efetuados os traçamentos necessários nos dados, a carga do Data Warehouse iniciada. Esse processo faz a persistência dos dados. Agora vamos falar sobre a implementação top-down versus os top-down. Bom, como você pode ver na imagem, top-down é quando a empresa cria um data warehouse e depois parte para a segmentação, ou seja, para o data margem. Divide o data warehouse em áreas menores, gerando assim pequenos data margem. O bottom-up é diferente, é quando a situação é inversa. A empresa, por estratégia sua, prefere primeiro criar um banco de dados para somente uma área, um data margem para cada área. Com isso, os custos são bem inferiores a um projeto de data warehouse completo. A partir da visualização dos primeiros resultados, parte de outra área sucessivamente, até resultar da data warehouse. Podemos fazer uma analogia com um fichário. Podemos comprar várias folhas para compor o fichário, seria o bottom-up, ou podemos comprar o fichário e preenchendo com as folhas, que seria o top-down. Alguns autores preferem, como Ralph Kimball, prefere o bottom-up. Ele diz que primeiro tem que ser dividido para ser conquistado. Já o Bill Iman rebate essa teoria justamente ao contrário.